Bem, olá a todos. Estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear, nossa aula número 22, e hoje falaremos sobre formas quadráticas e reconhecimento de quádricas. Vamos começar falando sobre as formas quadráticas. Vamos à definição. Então, seja V um K-espaço vetorial e F uma forma bilinear simétrica sobre V. Então, definimos a forma quadrática associada a f como sendo a seguinte aplicação, geralmente denotada por Q, que vai do espaço vetorial V em K e pega um vetor V e leva em f aplicado em V, vírgula V. Tá? Note que essa definição lembra bastante a definição de norma. Tá? E de forma mais precisa, nós temos a seguinte relação entre a forma quadrática e a norma. Vamos ver no nosso exemplo 1. Tá? Seja V um espaço vetorial real com produto interno. Então, a forma quadrática associada ao produto interno é o quadrado da norma. Então, essa é a relação entre forma quadrática e a norma em um espaço com produto interno. Tá? De forma específica, se você tomar o V como sendo o Rn, então a forma quadrática associada ao produto interno é dada dessa forma, que de x1 até xn é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado até xn ao quadrado. Aí a verificação desse exemplo é imediata. Tá? Vamos seguir aqui a definição. Dado qualquer vetor V no espaço, então o Q de V, por definição, é f de V, vírgula V, só que o f aqui é o nosso produto interno, então vai ser V interno V. Só que V interno V, nós sabemos, por definição de norma, é a norma ao quadrado. Tá? Então, é nesse sentido que a forma quadrática associada ao produto interno é a norma ao quadrado, ou o quadrado da norma. E agora o caso particular em que V é igual a Rn e que o vetor é dado dessa forma, com coordenadas x1 até xn, então o Q de x1 xn, como nós vimos aqui em cima, é a norma ao quadrado do vetor x1 xn. Tá? Isso aí é dado como sendo x1 ao quadrado até o xn ao quadrado. Tá? Considerando o produto interno, nesse caso, como sendo o produto interno canônico do Rn. Então, ok, vamos ao nosso exemplo 2. Tá? Considere a forma bilinear simétrica dada dessa forma. Sobre o R2, que pega os vetores x, y e zw e leva nessa expressão x vezes z menos 5yz menos 5xw mais yw. Então, o que o nosso exemplo 2 pede é para determinar a forma quadrática associada ao f. Aí, o que nós vamos fazer é seguir a definição. Então, para isso, pega um vetor arbitrário no R2. Então, por definição, a forma quadrática, denotada por Q, vai ser da seguinte forma. Q de xy vai ser f aplicado em xy, vírgula xy. Então, sobe aqui para a expressão do f e substitui o x, o zw pelo xy, nessa expressão. Então, você vai obter isso aqui. Você vai obter x ao quadrado menos 5yx menos 5xy mais y ao quadrado. Basta você fazer z igual a x, w igual a y, nessa expressão aqui. Tá, e agora, simplificando, você pode juntar essas duas parcelas e obter essa expressão final para a sua forma quadrática associada a f. Ou seja, o Q de xy vai ser x ao quadrado menos 10xy mais y ao quadrado. Tá? Note uma semelhança entre o nosso exemplo 1 e agora o nosso exemplo 2. Todos aparecem essa potência aqui ao quadrado. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver que isso não é coincidência, tá? Que toda forma quadrática é de fato associada a um polinômio homogêneo de grau 2. Então, vamos ao nosso último exemplo dessa primeira lista de exemplos. E ele diz o seguinte, seja A uma matriz simétrica
quadrada de ordem n, com coeficientes em k, e considera a forma bilinear simétrica, FA, definida da seguinte forma: a FA de xy é a transposta de x vezes a vezes y. Tá? Então, o que o nosso exemplo 3 diz é que a forma quadrática associada ao FA é essa aqui, ó, esse é o Q de A de x, dado por esse somatório. Somatório de AJJ vezes xj ao quadrado, com j variando de 1 a n, mais duas vezes o somatório de AIJ vezes xi vezes xj, com ij variando dessa forma. Tá? Onde o x está essa matriz coluna aqui, ó, com coordenadas x1 até o xn. Então, essa é a expressão da forma quadrática associada ao FA. Tá? Lembrando que o FA é uma forma bilinear, que nós vimos, acredito que foi na aula 20. Tá? Nós vimos ele como um dos exemplos da aula 20. E como a matriz associada a ele é uma matriz simétrica, então nós já ganhamos que o FA, nesse caso, é uma forma bilinear simétrica. Então, vamos verificar essa igualdade. Tá? Vamos verificar que, de fato, a forma quadrática associada ao FA dá essa expressão, que, mais uma vez, olha, é um polinômio homogêneo de grau 2. Então, primeiro, pelo nosso exemplo 6 da aula 20, que foi exatamente o exemplo que nós apresentamos a forma bilinear FA, nós temos essa expressão para o FA. Tá? O FA de x vezes y é dado como esse somatório, tá? Somatório duplo, com ij variando de AIJ vezes xi vezes yj, tá? Onde x é essa matriz coluna e y é essa matriz coluna. Tá? Lembrando que nesse exemplo 6, nós apresentamos o FA de uma forma mais geral, tá? Dada pelo traço desse produto aqui. Tá? Como nesse caso particular, como estamos trabalhando no espaço das matrizes coluna, então aquele traço é identificado como o próprio elemento da matriz, tá? Porque esse produto aqui dá uma matriz de ordem 1. Tá? Então é aquele mesmo abuso de notação que nós já fizemos desde a aula 20. Tá? Então, ok. O nosso exemplo 6 da aula 20 garante que nós podemos expressar o f de A dessa forma. Tá? Pelo menos nesse caso, onde estamos trabalhando com matrizes coluna. Então, olha, vamos agora calcular a forma quadrática associada ao FA. Então, dado um vetor qualquer, ou seja, uma matriz coluna, tá? Com coeficientes em K, então, por definição, temos o seguinte, que o Q de A de x é f de A de x, x. Tá? Usando a nossa expressão, para o f de A, nós temos esse somatório duplo. Agora, usando propriedade de somatório, nós conseguimos quebrar esse somatório duplo nesses três somatórios. Então, primeiro somatório é em J, de AJJ vezes XJ ao quadrado, mais o segundo somatório de AIJ vezes XI vezes XJ, tá? Com IJ variando dessa forma. E o último somatório é o AJI vezes XJ vezes XI, tá? Com IJ variando dessa forma. Tá? Essa igualdade aqui é propriedade de somatório. Agora, nota o seguinte, esses AIJ são entradas da matriz A. Tá? A matriz A ela é simétrica. Então, olha, o AJI é igual ao AIJ. Aí, obviamente, você pode comutar aqui o XJ com XI. Tá? De modo que você consegue juntar esses dois somatórios. Da seguinte forma. Como sendo duas vezes o somatório de AJJ vezes XI vezes XJ. Tá? E essa expressão é exatamente a expressão dada no nosso exemplo. Tá? Então, portanto, a forma quadrática associada ao f de A é dada por essa expressão. Tá? Então, ok. Dessa maneira, nós concluímos o nosso exemplo 3. Agora, vamos enunciar algumas propriedades de formas quadráticas.
seguinte forma, seja V um K-espaço vetorial, onde o K tem característica diferente de 2 e F uma forma bilinear simétrica sobre o V. E Q a forma quadrática associada ao F. Então, temos as seguintes propriedades. A primeira delas, que é conhecida como identidade de polarização, é dada dessa forma. Ela diz que o F de U, V é igual a 1/4 do Q de U mais V menos Q de U menos V, para todos os V vetores no espaço V. Note que o nome identidade de polarização não é por acaso. Realmente, essa expressão aqui ela é bastante semelhante à identidade de polarização que nós temos para a norma, para o caso real da norma. Tá? E a demonstração é completamente análoga ao caso lá da norma. Propriedade 2. Assuma que a dimensão do V é finita e seja beta uma base de V, formada pelos vetores V1 até o Vn, é a matriz de F na base beta, tem entradas A e J, tá? E o V ele pode ser expresso como combinação dessa base com esses coeficientes, tá? Com essas coordenadas, x e y. Então, nós temos o seguinte, nossa propriedade 2 diz que a forma quadrática associada ao F ela pode ser expressa dessa forma. O Q aplicado em V é igual a esse somatório de AJJ vezes o XJ ao quadrado mais esse somatório de AIJ vezes XJ vezes XY. Ou seja, a forma quadrática associada ao F, tá? Associada à forma bilinear F, no caso de dimensão finita, ela sempre é dada como um polinômio, tá? Um polinômio homogêneo, tá? De grau 2 nas variáveis x1 até xn. Tá? Dessa maneira existe aí uma associação. Toda forma quadrática ela pode ser expressa dessa maneira. Daqui a pouco nós vamos ver que a recíproca também é válida. Tá? Se você tem um polinômio homogêneo de grau 2, ele é a forma quadrática de alguma forma simétrica. Então, vamos à nossa próxima propriedade. A nossa propriedade 3, tá? Que é conhecida como forma polar de F, que é dada da seguinte maneira. Ela diz que F de U, V é igual a 1 sobre 2 de Q aplicado em U mais V, menos Q de U, menos Q de V, tá? Para todos os V vetores. Essa igualdade, como eu falei, ela é conhecida como forma polar, tá? E ela é equivalente à identidade de polarização. Tá? A partir de uma você consegue a outra e veja a semelhança entre essas duas formas, tá? A identidade de polarização e a forma polar. Por fim, a nossa quarta propriedade é a recíproca da propriedade 2 e diz o seguinte, dado um polinômio homogêneo de grau 2, tá, com coeficientes em K e variáveis x1, xn, então, olha, a aplicação F, definida dessa forma, via a identidade de polarização, essa aplicação é uma forma bilinear simétrica, cuja forma quadrática é exatamente Q. Exatamente esse polinômio homogêneo de grau 2. Então, olha, juntando a propriedade 2 com a propriedade 4, existe claramente uma correspondência entre as formas quadráticas e os polinômios homogêneos de grau 2, dessa forma. Tá? E a nossa propriedade 1 ou a nossa propriedade 3, a identidade de polarização ou a forma polar, elas também nos dão uma correspondência entre as formas bilineares e as formas quadráticas. Tá? A partir de uma, você consegue a outra. Melhor dizendo, a correspondência entre as formas bilineares simétricas e as formas quadráticas. Certo? A partir de uma, você consegue a outra. A forma quadrática ela é definida já a partir da forma bilinear simétrica e a identidade de polarização, ou a forma polar, como você preferir,
elas nos permitem expressar a forma bilinear assimétrica em função da forma quadrática. Então essas são as propriedades iniciais da aula de hoje e serão deixadas, e a verificação delas serão deixadas como exercício. Tá? Seguindo a nossa numeração dos exemplos de hoje, o nosso exemplo 4 vai ser uma aplicação de uma das nossas propriedades. Tá? O exemplo 4 ele diz o seguinte, seja f uma forma bilinear assimétrica sobre o R2 e Q uma função de R2 em R dada dessa forma, Q de xy igual a x ao quadrado mais 4xy menos y ao quadrado. Então, olha, assuma que o Q é a forma quadrática associada à função, à forma bilinear f. Então, determine f. O que nós vimos nos exemplos 1, 2 e 3 a partir da forma bilinear simétrica, nós encontramos a forma quadrática. Então, esse exemplo 4 pede o contrário. A partir da forma quadrática, vamos obter a forma bilinear simétrica f. Tá? Então, nós temos duas formas de fazer isso, tá? Usando a propriedade 1 ou a propriedade 3, tá? A identidade de polarização ou a forma polar. Tá? Vamos seguir aqui a ordem das propriedades, eu vou usar aqui a propriedade 1, que é a identidade de polarização. Então, para isso, para expressar f em função da forma quadrática, o que nós temos que calcular é que, dados dois vetores no R2, tá? Que por simplicidade eu posso chamar de U e de V, então eu tenho que calcular o Q de U mais V, depois calcular o Q de U menos V, aí depois fazer a subtração e dividir por 4. Tá? Isso aí, segundo a nossa identidade de polarização, nos dá exatamente a forma bilinear simétrica desejada. Então, para isso, o vetor U vai ser o vetor XY, o vetor V vai ser o vetor ZW. Então, a Q de XY mais ZW, tá? O soma de vetores no R2 vai ser isso aqui, Q de X mais Z, vírgula Y mais W. Tá? Por definição da Q, nós temos isso aqui. Nós temos essa expressão, tá? X mais Z ao quadrado, mais 4 vezes X mais Z, vezes Y mais W, menos Y mais W ao quadrado. Agora, levando tudo usando aqui identidade, produtos notáveis, melhor dizendo, desenvolvendo essas expressões aqui, nós obtemos exatamente essa expressão, tá? Usando produto notável aqui, fazendo essa multiplicação. Então, você obtém essa expressão. O que é que você vai fazer agora? Guarda, tá? Por enquanto, guarda essa expressão aqui que você obteve para esse Q. Tá? Se você quiser simplificar mais um pouco, fique à vontade. Mas, no final das contas, nós vamos fazer uma subtração com outra expressão. Então, não precisa simplificar tanto assim. Qual é a outra expressão? Nós vamos pegar o Q agora dessa subtração aqui. Q de XY menos ZW. Tá? Então, de forma análoga, você chega nessa expressão aqui. Tá? Que o Q de XY menos ZW é igual a essa expressão aqui. E agora, o que você vai fazer? Pega o Q do slide anterior, menos esse Q aqui, essa subtração, e você vai obter exatamente essa expressão aqui. Tá? 4xz mais 8xw mais 8yz menos 4yw. Vejam que os termos elevados ao quadrado são todos eliminados, tá? Porque eles têm os mesmos sinais, então quando você faz a subtração, você acaba cancelando eles. Tá? Então restando apenas essas 4 parcelas. E agora o que você tem que fazer para obter a forma bilinear simétrica, a f? Divide tudo por 4, ou multiplica por 1 sobre 4. Então, olha, a identidade de polarização garante essa igualdade aqui, tá? Só que essa expressão que está entre os colchetes é essa aqui. Ou seja, você divide tudo aqui por 4, e aí você tem essa expressão. E essa é a expressão da forma bilinear simétrica.
que tem a Q dada no enunciado como forma quadrática associada. Tá? Então, dessa maneira, nós fechamos aí o nosso exemplo 4. Tá? E agora vamos ao nosso teorema 1 da aula de hoje, nosso primeiro teorema da aula de hoje. E ele diz o seguinte, ó, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita, n maior ou igual que 1, onde a característica do corpo K é diferente de 2, mantendo o padrão das nossas aulas anteriores. Tá? F uma forma bilinear simétrica sobre V e Q a forma quadrática associada a F. Tá? Então, o nosso teorema 1 ele diz que existem escalares lambda1 até o lambda_n e uma base beta de V formada pelos vetores V1 Vn, tais que f de Vi, Vj é igual a lambda_i vezes delta ij. Tá? Ou seja, vai dar lambda_i quando i for igual a j e vai dar zero quando i for diferente de j. Além disso, o nosso teorema 1 garante que você pode expressar a forma quadrática dessa maneira aqui, como sendo a Q aplicado em V, como sendo esse somatório de lambda_i vezes xi ao quadrado, com i variando de 1 a n. Tá? Onde o V é expresso dessa forma, esses xi que aparecem aqui são as coordenadas do V na base beta. Então, nota, essa forma de você expressar a forma quadrática, tá? Ela é chamada de a forma quadrática diagonalizada. Note que você não tem termos mistos aqui, no sentido de xi vezes xj, tá? Com i diferente de j. Tá? Você só tem aqui cada xi elevado ao quadrado, tá? Com i variando de 1 a n. Então, dessa forma, essa maneira de expressar a forma quadrática é chamada de forma quadrática diagonalizada. Tá? Ainda na aula de hoje nós vamos ver a importância de conseguir expressar a forma quadrática dessa maneira. Vamos à demonstração do nosso teorema 1. Tá? Então, primeiro nós partimos do seguinte, vamos aplicar o nosso teorema 1 da aula passada. Nós estamos com uma forma bilinear simétrica, tá? Com todo o contexto do teorema 1 da aula passada. V é um K espaço vetorial de dimensão finita, o K tem característica diferente de 2, então estamos dentro das hipóteses do nosso teorema 1 da aula passada, que garante a existência de uma base beta, que eu vou dizer que tem... que eu vou assumir que é formado pelos vetores V1, Vn, tá? Então existe uma base beta dessa forma, tal que a matriz de F na base beta é uma matriz diagonal. Lembra? Esse resultado foi demonstrado na nossa primeira parte da aula passada. Tá? Então, ok, nós temos a existência dessa base, então o que nós vamos fazer agora é mostrar que essa base satisfaz as duas propriedades do teorema. Aí nós vamos ver que essa verificação é bastante simples. Para isso, olha, como a matriz de F na base beta é diagonal, tá? Então eu vou chamar de lambda1, lambda_n, esses elementos da diagonal. Tá? Então, de modo que nós vamos ter o seguinte, que F de Vi vai ser igual a lambda_i, e F de Vi com Vj vai ser igual a zero para todo i diferente de j. Em outras palavras, a matriz de F na base beta vai ter na sua diagonal principal os lambda_i's e fora dela zero. Tá? Obviamente, já que ela é uma matriz diagonal. Então, olha, utilizando a nossa propriedade 1 de matrizes de formas bilineares, tá? Lembrando que isso foi visto na nossa aula 20, ela diz o seguinte, que f de v, v vai ser igual à transposta da matriz de v na base beta vezes a matriz de f na base beta vezes a matriz de v na base beta. Tá? Então, ótimo, nós temos essa relação aqui. Tá? Então, olha, guarda essa relação, nós vamos usar muito em breve. Então, dado um vetor qualquer no espaço, um vetor V, podemos escrever ele, obviamente, como combinação da base beta, ou seja, como combinação dos VIs, e eu vou chamar essas coordenadas de xi. Então, olha, o Q
de VI, que é a forma quadrática associada a F, por definição, é F de V, vírgula V. Só que o F de V, vírgula V, nós vimos que é igual a esse produto de matrizes. Só que agora você pode colocar explicitamente, tá? Quem é essa matriz? Quem é a matriz de V na base beta? É a matriz das coordenadas de V, tá? É a matriz coluna cujas entradas são as coordenadas de V. Então, olha, vai ser a matriz com coluna com entradas x1, x2 até xn, certo? São essas entradas aqui que formam essa matriz. Tá? Essa outra matriz aqui é a transposta dela, então é a matriz linha. Tá? Essa matriz do meio aqui é a matriz diagonal, cuja diagonal principal é formada por esses lambda i. Então tá aqui. Então agora o que você tem que fazer é apenas multiplicar essas matrizes. Tá? Fazendo essa multiplicação, você vai ter uma matriz de ordem 1, que a gente identifica como sendo a própria entrada dela. Nós vamos ter como resultado esse somatório aqui. Tá? Vai ser o somatório de lambda i vezes xi ao quadrado, com i variando de 1 a n. Então, dessa maneira, nós encontramos os escalares desejados do teorema de tal modo que nós conseguimos expressar a forma quadrática dessa maneira. Tá? Eu diria da sua maneira mais simples possível. Tá? E relembrando, essa forma de escrever a forma quadrática é chamada forma quadrática diagonalizada. Então, ok, está demonstrado o nosso teorema 1. Agora vamos demonstrar um outro importante teorema da aula de hoje, tá? Que é o nosso teorema 2. A partir dele vamos tirar um corolário fundamental para a segunda parte da nossa aula. Então, vamos ao enunciado. Agora nós vamos trabalhar num contexto um pouco mais específico, tá? Que é o contexto de espaços vetoriais reais, para assim podermos falar sobre produto interno. Então, olha, seja V um R espaço vetorial de dimensão finita n maior ou igual que 1, munido de um produto interno, e seja A um conjunto formado pelos operadores autoadjuntos sobre V. Tá? Eu vou chamar de A esse conjunto só para simplificar a notação. Então, olha, o que o nosso teorema 2 diz é que essa aplicação aqui, que eu vou chamar de psi, que vai de A no espaço das formas bilineares simétricas sobre V, que pega o t e leva em psi de t, onde psi de t é essa função aqui, ó, essa aplicação, melhor dizendo. Psi de t aplicada em u, v é igual ao produto interno de t de u com v. Tá? Então, o nosso teorema 2 garante que essa aplicação psi ela é um isomorfismo. Então, é isso que nós vamos verificar. Tá? Então, para verificar isso, eu vou trabalhar com uma aplicação um pouco mais geral. Aí, a partir dela, nós vamos conseguir definir e demonstrar o resultado para psi. Tá? Essa aplicação mais geral, eu vou chamar ela de φ, tá? E ela vai, olha, do espaço dos operadores lineares sobre V no espaço das formas bilineares sobre V. Tá? E ela é definida da seguinte forma, ela pega o operador t e leva na forma bilinear psi de t, definida dessa forma, ó. Aliás, φ de t. Definida dessa forma, φ de t aplicada em u, v é t de u, interno v. Nota que a definição dessa forma bilinear é exatamente a mesma definição dessa aqui. Tá? Então, qual é a ideia aqui da demonstração? Nós vamos trabalhar com essa φ geralzona, tá? Nesses espaços maiores, tá? E no final nós vamos restringir ela ao A. Tá? Então nós vamos verificar resultados de tal modo que quando nós restringirmos a φ ao A, nós vamos ter o isomorfismo desejado. Então, vamos dividir aqui a demonstração em duas afirmações. A primeira afirmação, a afirmação 1, ela diz o seguinte, ó, a φ, tá, é um isomorfismo. Tá? Note que eu estou falando da φ, não da psi. Tá? A φ é um isomorfismo. Então, essa é a primeira coisa que vamos verificar na demonstração. Primeira coisa, note que a φ está bem definida. Por quê?
T é linear, tá? T é um operador linear, em particular é linear, e o produto interno, já que nós estamos no contexto de espaços vetoriais reais, ele é bilinear. Tá? Então, o φ de T, por consequência, o φ de T, que é como se fosse uma composição do produto interno com T, vai ser bilinear. Tá? Ele vai ser linear na primeira entrada, por causa da linearidade do produto interno com a linearidade do T, e ele vai ser linear na segunda entrada, por causa da linearidade do produto interno. Tá? Então, dessa maneira, a φ está bem definida. Ela pega um operador e leva em uma forma bilinear. Ótimo. Então, o que nós temos que mostrar então é que a φ é linear, injetora e sobrejetora. E assim nós concluímos a nossa afirmação 1. Para isso, olha, vamos mostrar primeiro a linearidade, então seja T e S, operadores lineares sobre V, lambda, um escalar, tá? Real, já que estamos em um espaço real. Então, anota o seguinte, dados vetores U e V, tá? no espaço, então, ó, φ aplicado em lambda T mais S, aplicado em U, V, tá? Por definição, é esse produto interno aqui. Tá? É o lambda T mais S aplicado em U, interno V. Tá? Então, agora, usando a definição de multiplicação por escalar e soma de funções, tá? E usando a linearidade do produto interno na primeira entrada, nós temos essa igualdade. Tá? Agora, olha para esse produto interno. Esse produto interno é o φ de T aplicado em U, V. Esse produto interno é o φ de S aplicado em U, V. Tá? Então, dessa maneira, como essa igualdade aqui vale para todos U e V, então nós temos essa igualdade de aplicações. Consequentemente, nós mostramos que a φ é linear. Então, ok, está provado a linearidade. Tá? E, essencialmente, o que usamos aí foi só a linearidade do produto interno. Então, ok, está provada a linearidade, vamos mostrar agora a injetividade da φ. Então, dado um operador T, tá, no núcleo de φ, então isso significa que o φ de T vai ser igual à forma nula, que é a aplicação nula. Então, olha, nós queremos mostrar que T é o operador nulo. Tá? Para assim mostrar que o núcleo é o subespaço trivial nulo, consequentemente, a φ vai ser injetora. Então, para verificar isso, vamos tomar dois vetores, U e V, arbitrários no espaço. Então, nota o seguinte, ó, que T aplicado em U interno V, tá, por definição é φ de T aplicado em U, V, mas o φ de T é a aplicação nula. A aplicação nula leva qualquer par de vetores no zero. Então, olha o que isso aqui está dizendo, ó, que o produto interno de U com qualquer vetor do espaço dá zero. O único vetor que satisfaz essa propriedade é o vetor nulo. Tá? Então, T de U é igual ao vetor nulo. Só que, olha, isso aqui está dizendo, o U foi tomado de forma arbitrária. Então, isso aqui está dizendo que T de U é sempre igual ao vetor nulo para qualquer U. Então, isso implica, então, que o nosso operador T é, de fato, o operador nulo. Tá? Mostrando assim que o núcleo é o subespaço trivial nulo, e assim concluindo que a φ é injetora. Agora, para concluir a afirmação 1, basta verificar a sobrejetividade, mas nós podemos usar agora um argumento por dimensão. Tá? Nós sabemos calcular a dimensão do espaço dos operadores, nós sabemos calcular a dimensão do espaço das formas bilineares, então nós podemos comparar essas dimensões. Então, olha, o teorema 3, da nossa aula 3, garante que a dimensão do espaço dos operadores, uma vez que nós estamos supondo que a dimensão do V é finita, então essa dimensão aqui é a dimensão de V vezes a dimensão de V. Nesse caso, então, é n ao quadrado. Tá? E o nosso corolário 1 da aula 20 tá, garante que a dimensão dessa forma, desse espaço das formas bilineares vai ser a dimensão de V vezes a dimensão de V vezes a dimensão de K. Tá? Então, isso aí também vai dar n ao quadrado. Ou seja, essas dimensões aí, elas coincidem.
ambas são iguais a n ao quadrado e são finitas. Tá? Então, olha, é um argumento conhecido que nós já usamos várias vezes durante o curso. Vou reforçar aqui. Tá? É a nossa propriedade 4 de transformações lineares. Tá? Uma propriedade da nossa aula 3. Tá? Que garante que a φ, sendo uma transformação linear injetora sobre espaços de mesma dimensão e finita, então essa transformação ela também é bijetora. Tá? Portanto, ela é uma aplicação linear bijetora, ou seja, ela é um isomorfismo. Aí assim nós demonstramos a nossa afirmação 1. Agora vamos à nossa afirmação 2, que diz o seguinte, ó, T, o operador T, ele é autoadjunto se somente se a imagem dele for uma forma bilinear simétrica. Ou seja, T é autoadjunto se somente se φ de T é simétrica. Então vamos verificar, tá? Vamos fazer ida e volta. Então assuma que T é autoadjunto. Tá? Então, olha, dados dois vetores U e V, nós temos o seguinte, φ de T aplicado em U, V, por definição é T de U interno V. Tá? Só que usando a propriedade do operador adjunto, nós podemos escrever como sendo U interno T estrela aplicado em V. Só que T é autoadjunto, então T estrela coincide com T. Então já coloquei aqui o próprio T. Só que lembra, nós estamos em um produto interno sobre um espaço real. Então, olha, ele é simétrico. Então, você pode trocar a ordem dos vetores sem precisar tomar o conjugado, porque o conjugado de um número real é ele mesmo. Então, olha agora para esse produto interno. Esse produto interno, por definição, é o φ de T aplicado em U, V. Aliás, aplicado em V, U. Tá? Desse modo, nós mostramos que o φ de T, tá, é uma forma bilinear simétrica, desde que o T seja autoadjunto. Então, nós mostramos aí a ida da afirmação 1, agora vamos mostrar a volta. Tá? Assuma que φ de T é simétrica, é uma forma bilinear simétrica. Então, olha, vamos mostrar que T é autoadjunto, ou seja, que o operador adjunto de T coincide com ele mesmo. Para isso, vamos usar aquela unicidade da propriedade do operador adjunto. Então, olha, dados vetores U e V no espaço, nota o seguinte, que T de U interno V, por definição, é φ de T aplicado em U, V. Mas, por hipótese, φ de T é simétrica, então vai ser φ de T de V, U. Agora, por definição de φ de T, nós temos isso aqui, ó, vai ser T aplicado em V interno U. Certo? Mas, mais uma vez, nós podemos trocar a ordem do produto interno, já que estamos num produto interno sobre um espaço real. Então, olha o que você conseguiu. Você mostrou que T de U interno V é igual a U interno T de V, para todos U e V no espaço. Essa é a propriedade, você pegar o operador da esquerda e passar para a direita, essa propriedade é exatamente a propriedade do operador adjunto. Tá? Então, isso mostra, pela unicidade dessa propriedade do operador adjunto, que o T é igual ao próprio operador adjunto de T, ou seja, T é igual a T estrela, de modo que o T, mostrando assim que o T é um operador autoadjunto, tá? Por definição. Então, ok, dessa maneira está provada a nossa afirmação 2. Agora, para concluir o nosso teorema, basta juntar essas duas afirmações da seguinte forma. Primeiro, o A, que tem no enunciado, nota que ele de fato é um subespaço. Tá? Para a gente poder falar de isomorfismo, nós temos que ter uma aplicação entre espaços vetoriais. Tá? Então, nota que o A formado pelos operadores autoadjuntos sobre V, ele é de fato um subespaço do espaço dos operadores. Tá? Isso é garantido pelas propriedades 1, 2 e 3 de operadores autoadjuntos. Tá? A propriedade 1 garante que o operador nulo está no A, e as propriedades 2 e 3 garantem que a soma e a multiplicação por escalar são fechadas no A, de modo que esse conjunto A é um subespaço do espaço dos operadores. Então, ok, faz sentido,
de fato faz sentido a gente poder falar de um isomorfismo partindo do A e chegando nas formas bilineares simétricas que nós já sabemos que é um subespaço. Então, uma vez que o A é um subespaço, primeiro, olha, a nossa afirmação 1 garante que a φ é um isomorfismo. Sendo a φ um isomorfismo, se você restringir a φ ao A, desse modo, ó, φ restrito a A vai de A em φ de A, ele também é um isomorfismo. A restrição de isomorfismo a um subespaço sempre vai ser, ainda vai ser, melhor dizendo, um isomorfismo. Tá, então, ótimo. Você já tem um isomorfismo partindo do A, mas nós queremos um isomorfismo partindo do A e chegando nas formas bilineares simétricas. Para concluir isso, é onde entra a nossa afirmação 2. A nossa afirmação 2 mostra que, olha, o φ de A, a imagem dos operadores autoadjuntos coincide exatamente com o espaço das formas bilineares simétricas. Tá? Um elemento ele pertence ao B de S somente se ele for imagem de um elemento de A. Tá? Isso é essencialmente o que mostra a nossa afirmação 2. Então, ótimo, você pode trocar aqui o φ de A pelo espaço das formas bilineares simétricas. Então, você tem um isomorfismo que sai de A e chega no espaço das formas bilineares simétricas. Tá? E nota agora que esse isomorfismo, o φ restrito a A, é exatamente o φ do enunciado, o psi do enunciado, melhor dizendo. Tá? Então, ó, psi ele coincide com o φ de A, aliás, com o φ restrito a A. Ele sai do A, chega nas formas bilineares simétricas e ele é definido dessa forma. O φ de t de u, v é igual a t de u interno v. Então, dessa maneira, o psi do enunciado, ele é um isomorfismo porque ele é a restrição de um isomorfismo. Então, está demonstrado o nosso teorema 2. Tá? Como um corolário desse teorema 2, nós temos o seguinte. Ó. Você já vê um espaço vetorial real, um R espaço vetorial de dimensão finita, munido com produto interno, e F uma forma bilinear simétrica sobre V. Então, o que o nosso corolário diz é que existe uma base ortonormal, beta, tal que F na base beta é diagonal. Tá? Você pode dizer, nós já sabíamos disso aí desde a aula passada. Sim, nós sabíamos que existia uma base, tal que F na base beta é diagonal. Só que olha que essa base aqui ela possui uma propriedade a mais, é uma base ortonormal. Então, nesse contexto, nosso corolário garante a existência dessa base. Aí, como é que a gente faz para verificar isso aí? Primeiro, vamos começar já aplicando o nosso teorema 2, tá? Que garante que a aplicação psi, definida dessa forma, é um isomorfismo. Então, olha, a F está aqui. A F é uma forma bilinear simétrica. Então, psi sendo um isomorfismo, em particular é sobrejetora, então, olha, existe um operador T em A, ou seja, um operador autoadjunto, tal que o φ de T é igual a F. Tá? Então, olha, nós conseguimos associar a forma bilinear simétrica com um operador autoadjunto. Agora, lembra, o que nós já provamos, o resultado mais importante que nós provamos para operador autoadjunto. Tá? Esse resultado mais importante é o nosso teorema espectral, da aula 19, que garante, primeiro item, garante que se um operador é autoadjunto, então existe uma base ortonormal formada por autovetores desse operador. Tá? Então, o teorema espectral garante a existência de uma base beta ortonormal, cujos elementos são autovetores de T. Tá? E essa base beta aqui é o que vai fazer, é o que vai tornar a F diagonal. Então, é isso que vamos verificar. Tá? Então, sendo V1, Vn elementos dessa base, ou seja, eles são autovetores de T. Então, olha, por definição de autovetores, existem escalares lambda1, lambda-n, tal que T de Vi é igual a lambda-i vezes Vi, tá? Definição de autovetores. Então, ok, guarda essa informação
e vamos verificar que a matriz de F nessa base beta é diagonal. Tá? Mostrando isso, nós concluímos o nosso corolário. Então, vamos calcular as entradas de F nessa base. Tá? Para fazer isso, basta aplicar o F em VI, VJ. Tá? F de VI, VJ, nós vimos que o F é igual ao π de T. π de T, no caso, vai ser aplicado em VI e VJ também. Mas por definição da psi, essa aplicação é exatamente o T de VI interno VJ. A T de VI interno VJ. Agora, usa que o T de VI, nós vimos, é igual ao lambda vezes VI. Aí agora, usando a linearidade do produto interno, você pode tirar esse lambda I. Aliás, T de VI é igual a lambda I vezes VI. Dentro do produto interno, você pode tirar esse lambda I, então vai ficar lambda I vezes VI interno VJ. Só que, olha, os VI e os VJ, eles estão em uma base ortonormal. Tá? Então, esse produto interno aí vai dar 1 quando I for igual a J e vai dar 0 quando I for diferente de J. Então, de forma resumida, nós podemos escrever isso aqui. Isso vai dar o lambda I vezes delta IJ, o delta de Kronecker. Então, olha, o que essa igualdade está nos dizendo é que o F de VI, VJ vai dar lambda I quando I for igual a J e vai dar 0 quando I for diferente de J. Em outras palavras, a matriz de F nessa base beta é uma matriz diagonal. Aí, dessa maneira, nós concluímos o nosso corolário. Então, olha, para nos ajudar na próxima parte da aula, eu vou deixar registrado aqui algumas observações ainda sobre esse corolário. Tá? Então, vamos colocar aqui as mesmas hipóteses do corolário: V é um espaço vetorial real com dimensão finita, munido de um produto interno, F é uma forma linear simétrica, e T, um operador autoadjunto que satisfaz essa igualdade. Essa igualdade é garantida pelo nosso... A existência desse operador autoadjunto e essa igualdade é garantida pelo Teorema 2. Tá? Então, nota o seguinte. Primeira coisa, se beta é uma base ortonormal de V, então a matriz de T na base beta coincide com a matriz de F na base beta. Tá? Essas duas matrizes sempre coincidem, pelo menos para bases ortonormais. Tá? Isso aí é fácil de você verificar. Tá? Basta você usar essa igualdade aqui junto com o resultado conhecido da nossa aula 16 de produto interno. Tá? Se você tem uma base ortonormal, você consegue expressar as coordenadas do vetor nessa base calculando produtos internos. Tá? Então, juntando esses dois resultados, você consegue facilmente verificar essa igualdade de matrizes. Tá? Então, nossa segunda observação aqui também vai ser bastante útil daqui a pouquinho. Ela diz o seguinte, ó, se lambda1 e lambda r são os autovalores distintos de T, então, olha, como é que você faz para encontrar essa base ortonormal dada no corolário anterior? Essa observação te diz como. Você pega uma base beta I ortonormal no autoespaço associado ao lambda I e une todas essas bases. A base resultante da união de todas essas bases vai ser uma base ortonormal de V. Tá? Esse resultado também é bastante simples de você verificar. O que você vai usar aqui, essencialmente, é o teorema da diagonalização, uma vez que você já sabe que T é diagonalizável por ser autoadjunto. Tá? E usar uma propriedade que nós provamos de operador normal. Tá? Se T é autoadjunto em particular T é normal, uma propriedade de operador normal que diz que se você pegar quaisquer dois vetores em autoespaços distintos, então eles são ortogonais. Tá? Essa é uma das propriedades de operador normal. Foi visto na nossa aula 19. Tá? Então, essa segunda observação também é bastante simples de ser verificada. Então, olha, em resumo, o que é que a gente tem aqui? Se nós temos o operador autoadjunto que satisfaz essa propriedade com a fórmula linear F, então você tem essa igualdade de matrizes para qualquer base ortonormal
E para construir essa segunda observação aqui, em particular, ela é bastante útil no seguinte sentido. Para construir a base garantida pelo corolário anterior, ou seja, uma base ortonormal que diagonaliza F, para construir essa base, o que é que você precisa? Encontrar bases dos autoespaços, e isso você sabe calcular desde a nossa aula 10 do curso. Então, calcula essas bases. A partir de qualquer base, você sempre consegue construir uma base ortonormal. De que forma? Usando o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, depois dividindo tudo pela norma. Então, olha, você encontrando uma base ortonormal para cada autoespaço, essa observação 2 diz que, olha, juntando tudo, você vai ter a base desejada. Então, dessa maneira, nós encontramos a base ortonormal do nosso corolário. Então, guarda essas duas informações que nós usaremos muito em breve. Bem, encerrando essas considerações sobre formas quadráticas, tá? Vamos para a nossa segunda parte da aula de hoje, que vai ser uma aplicação dessa teoria que viemos desenvolvendo, que trabalhamos na primeira parte da aula, junto com tudo que viemos trabalhando nas nossas aulas do curso. Vale destacar que o que nós vamos fazer aqui é aplicar muitos resultados que trabalhamos durante o nosso curso inteiro. Tá? Então, acho que é uma boa forma, uma boa maneira de encerrarmos o conteúdo da nossa disciplina com uma aplicação bastante rica da teoria desenvolvida até o momento. Tá? E essa aplicação seria o reconhecimento de quádricas. Tá? Então, vamos fazer uma breve motivação sobre esse tópico. Primeiro, tá? Uma quádrica em R3, nem sempre é fácil de reconhecê-la, tá? A partir da sua equação. Tá? É muito provável que você já tenha trabalhado esse reconhecimento de quádricas em um curso de geometria analítica. Mas isso foi feito provavelmente para expressões mais simples. Tá? Mas nem sempre a expressão de uma quádrica é tão amistosa. Tá? Algumas expressões são bastante difíceis de você conseguir classificá-la. Tá? É nessa situação que nós vamos aplicar a nossa teoria. Tá? Então, olha, no entanto, através de mudanças de coordenadas e translações, essas mudanças de coordenadas podem ser vistas como rotações. Tá? É possível você pegar essa equação da quádrica mais difícil de se trabalhar, tá? E transformar ela numa equação mais simples. Essa sim, bem mais fácil de reconhecer. Tá? Então, o que nós iremos fazer, tá? É aplicar os nossos resultados, principalmente os resultados finais da sessão anterior, tá? Para exibir um processo de simplificação, tá? Da equação de uma quádrica. Para isso, vamos fazer a seguinte convenção. Tá? Nós vamos trabalhar com R3, já que são quádricas sobre R3, também conhecida como superfícies quádricas, daqui a pouco nós vamos defini-las. Tá? Então, nós vamos trabalhar com R3 munido com o produto interno canônico. Tá? Além disso, nós usaremos essa notação aqui, 0, E1, E2, E3, para denotar o sistema ortogonal formado pela base canônica junto com a origem. Nesse caso aí seria o vetor nulo. Tá? É importante fixar um ponto de referência, porque em alguns momentos vamos precisar fazer translações. Tá? Então esse ponto de referência ele vai mudar. Tá? Então nós vamos usar essa notação. Tá? No caso aí, esse é o ponto de referência básico, padrão. Tá? A origem junto com os 3 vetores da base canônica, tá? Que em geometria analítica geralmente são denotados por I, J, K. Aqui eu vou manter a nossa notação do curso, tá? Que é o E1, E2 e o E3. Tá? A base canônica do R3. Tá? Então são esses 3 vetores com a origem. Tá? Se você mudar a origem, então você muda o primeiro ponto aqui de referência. Aí, se você não mudar os vetores, continua E1, E2 e E3. Então, ok, esclarecida essa nossa convenção, vamos agora definir o que seria uma quádrica no R3.
Tá? Então, olha, uma quádrica em R3 ela é também chamada de superfície quádrica, tá? E ela é uma superfície formada pelos pontos do R3, cujas coordenadas em relação a algum sistema satisfaz essa equação aqui. Tá? Essa equação, deixa eu falar ela aqui, deixa eu descrever ela, é o ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado mais 2px vezes y mais 2qx vezes z mais 2ry vezes z mais x mais fy mais gz mais d igual a zero, onde a, b, c, d, p, q, r, e, f, g são escalares reais. E com essa propriedade aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado é diferente de zero. Em outras palavras, o que ele pede aqui é que o a, o b e o c eles não podem ser zeros ao mesmo tempo. Então, toda quádrica tem que aparecer pelo menos um desses três termos. Tá? Então, essa é a definição de quádrica no R3. Tá? É um conjunto de pontos no R3 que satisfazem, cujas coordenadas satisfazem uma equação desse tipo. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver alguns exemplos de quádricas e como reconhecer elas. Tá? Por enquanto, o que eu gostaria de fazer aqui é descrever o processo de como reconhecer uma quádrica. Tá? Lembrando que nosso objetivo aqui não é classificar as quádricas, tá? Essa classificação ela é bastante conhecida, ela é feita através de alguns invariantes. Tá? O que nós vamos fazer aqui é já exibir essa classificação e o nosso propósito aqui é, dada a equação, você tem que saber dizer de qual quádrica se trata essa equação. Tá? Muito provavelmente no curso de Geometria Analítica vocês estudaram esse reconhecimento de quádrica sem essa parcela aqui, tá? Que são as parcelas mistas. Tem duas variáveis distintas. Tá? Se você tirar essa parte aqui, se a equação tiver só essas partes quadradas e essas partes de grau 1, tá? Você consegue facilmente reconhecer a quádrica completando quadrados. Tá? O desafio aqui é quando você tem essas partes mistas, porque só completar quadrado não vai fazer com que você chegue numa equação mais simples para reconhecer. Tá? Então, a proposta aqui é nós usarmos as nossas ferramentas de álgebra linear para poder, entre aspas, aqui, se livrar desses termos mistos. Tá? Então, vamos ao procedimento. Tá? Primeiro de tudo, considera a aplicação que eu vou chamar de Q maiúsculo, tá? Já que já tem um Q aqui minúsculo. Então, vou chamar de Q maiúsculo. A aplicação que vai do R3 em R, tá? Formada por todos os termos de grau 2 da equação 1, tá? Dessa equação aqui. Você pega todos os termos de grau 2, ou seja, essa parte aqui da equação. Então, vou chamar de Q de x, y, z, essa parte aqui da equação. Então, olha, note o seguinte, que o Q, tá, definido dessa forma, é uma forma quadrática em R3, associada a uma forma bilinear F, cuja matriz com respeito à base canônica, que eu vou chamar de alfa, é dada dessa forma aqui. Tá? Primeiro, essa matriz aqui é uma matriz simétrica. Tá? Então, é claro que existe uma forma bilinear simétrica, tal que a sua matriz com respeito à base alfa é essa matriz, tá? Isso é garantido pelo nosso Teorema 2 da aula 20. Tá? Existe uma forma bilinear que é dada por essa matriz. A questão aqui é que o Q é a forma quadrática dessa forma bilinear. Como é que a gente faz para verificar isso aí? Então, olha, vamos verificar da seguinte forma. Primeiro, Q de xy é essa expressão aqui. Essa expressão que nós vamos fazer é dividir ela em três matrizes. Da seguinte forma, como sendo essa matriz linha, essa matriz, a matriz de F na base alfa, e essa matriz coluna. Tá? Se você não consegue visualizar daqui para cá, então faça o processo inverso.
Tá? Faça essa multiplicação aqui de matrizes e você vai chegar facilmente nessa expressão. Então, portanto, nós temos essa igualdade aqui. Só que, olha, pela nossa propriedade de matriz de formas bilineares, esse produto de matrizes aqui é exatamente a forma bilinear que tem essa matriz aqui, como representante, aplicado nesses vetores, tá? No vetor xyz, vírgula, o vetor xyz. Aí o vetor que aparece aqui, com o vetor que aparece aqui, nessa matriz aqui. Então, olha o que a gente obteve, que o Q de XYZ é F de XYZ, vírgula XYZ. Por definição de forma quadrática, Q é a forma quadrática associada a F. Tá? Então, vamos recapitular o que já foi dito até aqui. Tá? Nós tínhamos a equação da quádrica. Tá? Na equação da quádrica, nós pegamos só as partes que têm grau 2, tá? Com respeito às variáveis x, y, z. Tá? Essa parte da equação nós chamamos de q de x, y, z. E nós notamos que essa equação aqui ela é a forma quadrática associada a uma forma bilinear f que tem essa matriz aqui como representante. Tá? Tal que f na base canônica é dada por essa matriz aqui. Olha como você constrói essa matriz. Tá? Você pega aqui, a diagonal dela é formada por esses vetores aqui, ó, aliás, por esses escalares, o A, o B e o C. Tá aqui, A, B, C. E o restante dela está aqui, o P, o Q e o R. P, Q e R. Presta bem atenção, aqui tem o 2 multiplicando, 2 multiplicando e 2 multiplicando. Esse 2 é importante na hora que a gente for colocar esse procedimento em prática. Tá? Outra coisa, preste atenção bem na ordem que está colocada aqui as coisas. Ax ao quadrado, mais by ao quadrado, mais cz ao quadrado, mais 2p xy, 2q xz, 2r yz. Tá? Essas ordens, tudo que está aqui, esse procedimento tem que ser seguido nessa ordem, tudo certinho para não ter erro. Tá? Então, ótimo. Você pegou a forma quadrática, essa matriz aqui você consegue construir a partir desses coeficientes. Tá? Então, deixe isso guardado, deixe essas informações guardadas. Tá? Então, olha, sendo f uma forma bilinear simétrica, o nosso corolário anterior garante que existe uma base ortonormal, tal que f na base beta é uma matriz diagonal. Tá? Isso é garantido pelo nosso corolário anterior. Então, olha, em outras palavras, se você pegar agora qualquer vetor do espaço e escrever ele como combinação dessa base beta, formada pelos vetores V1, V2 e V3, tá? Eu vou chamar essas coordenadas de x', y' e z'. Tá? Então, o Q aplicado nesse vetor V, que eu vou anotar dessa forma, Q de x', y', z', ele vai ser dado por esse produto de matrizes. Tá? Isso aqui, ó, lembra, isso aqui é o F aplicado em x', y', z', vírgula, x', y', z'. Tá? Ou, se você quiser ser mais preciso, isso aqui é o F aplicado em V, vírgula, V. Aí, pela propriedade de forma bilinear simétrica, isso aí vai ser a matriz, a transposta da matriz do V na base beta, vezes a matriz do F na base beta, vezes a matriz do V na base beta. Então, aqui é a transposta, aqui é a matriz do V na base beta, e aqui é a matriz do V. Matriz do F na base beta. Lembra, o F na base beta é diagonal. Então, por isso que essa matriz que aparece aqui é diagonal. Então, agora o que você faz? Faz o produto de matrizes. Tá? Dessa maneira, você conseguiu expressar a forma quadrática Q na sua forma quadrática diagonalizada, na sua forma diagonalizada. Então, olha, de onde você partiu, com todos esses termos mistos aqui, e olha onde você chegou. Sumiram todos os termos mistos. Tá, então,
o que isso significa para nós é que fazendo essa mudança de base, você mudou da base canônica para a base beta, para essa base beta aqui, ortonormal, que diagonaliza f, então nós eliminamos os termos mistos de segundo grau, que são exatamente esses termos mistos que dificultam no reconhecimento da quádrica. Tá, então agora, mudando tudo para esse sistema de coordenadas, olha, nós estávamos no sistema de coordenadas x, y, z. Nós sabemos que mudando para o x', y', z', nós nos livramos do termo misto. Então vamos passar toda a equação para esse sistema, x', y', z'. Então dessa maneira nós conseguimos escrever a equação da quádrica dessa forma, ou seja, sem nada de termos mistos. Tá? Então agora você está exatamente no contexto da geometria analítica. Que você aprendeu lá no curso de geometria analítica. Para reconhecer essa quádrica, agora o que você tem que fazer é completar quadrados. Tá? Então, completando quadrados, tá? Você chega numa expressão mais simples. E aí, para deixar ela na chamada forma reduzida, nós fazemos uma translação. Tá? Da seguinte forma, chama de x' igual a x duas linhas igual a x' menos x0, y2' igual a y' menos y0 e z2' igual a z' menos z0. Tá? Essa mudança de coordenadas é conhecido como translação. Tá? O primeiro procedimento que nós fizemos foi para nos livrar dos termos mistos. Tá? E esse segundo procedimento aqui é para você fazer a translação para a equação ficar ainda mais simples. Tá? E esse resultado final da equação, depois de ter feito o procedimento de diagonalizar a forma quadrática, ter mudado de base para base beta, ter mudado para as coordenadas x', y', z', agora mudado para as coordenadas x duas linhas, y duas linhas e z duas linhas, a equação resultante desse processo ela é chamada de equação reduzida da quádrica. Tá? Nesse sistema aqui. Tá? Vai ser no sistema... Agora, o vetor nulo não necessariamente vai ser mais a origem do seu sistema, porque você transladou aqui no final. Tá? E a base também não vai ser mais a mesma, porque você mudou para a base beta. Tá? Então, a equação vai ser com respeito a esse sistema de coordenadas. Tá? Em sua forma reduzida, depois de todo esse procedimento, tá? Nós chegamos na forma reduzida da equação. Então, essa forma reduzida ela é mais fácil na verdade, ela é bem mais fácil de reconhecer. E como é que nós vamos classificar, então? Fiz todo o procedimento, agora tenho a equação reduzida. De que tipo de quádrica se trata? Bem, para saber, você vai vir na nossa tabela. Vamos colocar uma tabela aqui com todos os tipos de quádricas possíveis. Tá? Então, lendo aqui a tabela abaixo, tá? Ela contém todas as possibilidades de reconhecimento de uma quádrica e aqui um detalhe a menos do nome dos eixos. Daqui a pouquinho eu vou focar um pouco nesse detalhe, no nome dos eixos. Mas por enquanto eu vou mostrar aqui a primeira parte da tabela. Você tem aqui a equação, você tem aqui os casos, D maior que zero, D igual a zero, D menor que zero. Em cada caso desse, você tem aqui a equação. Se você chegar nessa equação reduzida, aí você vai olhar para o D, aí você pode ter um elipsoide, você pode ter um ponto, você pode ter vazio. Se você chegar nessa equação aqui, então, olha, se o D for maior que zero, você vai ter um hiperboloide de uma folha. Se D for igual a zero, você vai ter um cone. Se D for menor que zero, você vai ter um hiperboloide de duas folhas. Se você chega nessa equação aqui, com D igual a zero, D não aparece, então você vai ter um cilindro parabólico. Seguindo aqui, tá? Não vou descrever as equações, vou só dizer as possibilidades de quádricas. Nós temos aqui o paraboloide elíptico, reta, paraboloide hiperbólico, planos concorrentes, cilindro parabólico, cilindro elíptico, reta, vazio, cilindro hiperbólico e par de retas concorrentes.
o que você vai fazer é chegar em alguma dessas equações e depois olhar o C ou D. E aí você vai tentar encaixar em alguma dessas quádricas. Tá? Voltando aqui para a primeira parte da tabela, tá? Com respeito a esse nome dos eixos, essa tabela ela tem todas as possibilidades, mas não todas possíveis. A gente tem muitas possibilidades, melhor dizendo, mas não todas possíveis. Porque se a gente colocar todas possíveis, vai ficar enorme essa tabela. Então, assim, nós colocamos as equações a menos do nome dos eixos. Então, o que isso quer dizer? Que você pode trocar o x pelo y, o x pelo z, e assim vai. Você pode trocar x, y e z nessas equações aqui. Aqui não faz diferença trocar pela simetria da equação, mas aqui faz diferença. Em que sentido? Você pode pegar esse menos, olha, pode passar para o y, você pode pegar esse menos e passar para o x. Deixa eu ir aqui para o quadro para justificar isso aí melhor. A primeira equação, já que ela tem uma boa simetria, você pode trocar x, y, z, não vai mudar nada. Mas essa segunda aqui, ó, você ainda tem mais duas possibilidades além da que está dada para você. O menos, ele pode vir acompanhado do x, então você tem menos ax² mais by² mais cz² igual a d. E também você pode ter o menos acompanhando o y, sendo ax² mais menos, melhor dizendo, menos by² mais cz² igual a d. Então, olha, o menos aqui ele pode ir, ó, tanto para o y, tá aqui, quanto para o x, tá aqui. Todas essas três equações aqui simbolizam a mesma superfície. Quando d for maior que zero, é um hiperboloide de uma folha. Quando d for igual a zero, é uma superfície cônica. E quando d é menor que zero, você tem hiperboloide de duas folhas. Tá? Para qualquer uma dessas três equações. Tá? Obviamente, veja só essa equação aqui eu já parti ela em 3. Tá? Então, colocar todas as possibilidades realmente ficaria uma tabela enorme. Tá? Então, o que a gente faz aqui é contar com a interpretação. A interpretação aqui é que nós podemos trocar o x, o y e o z à vontade. Do mesmo jeito aqui, ó, o x é que está ao quadrado nessa equação. Mas você pode colocar o y ao quadrado ou o z ao quadrado. O importante é que ela respeite essa propriedade. Uma está ao quadrado e as demais estão com grau 1. Tá? Então, sempre, independente de ser o x, o y ou o z, você vai ter um cilindro parabólico. Tá? Então, esse tipo de interpretação que eu gostaria que vocês fizessem quando olhassem a tabela. Então, ótimo. Vamos voltar aqui para os slides. E vamos colocar essa teoria em prática com alguns exemplos. Tá? O nosso primeiro exemplo ele é bastante simples. É só para descrever o procedimento feito quando você não tem termos mistos. Tá? Quando você não tem termos mistos, nós estamos exatamente no contexto de geometria analítica. Tá? Então, olha, dada a quádrica cuja equação no sistema padrão 0 com a base canônica é dada dessa forma, menos 9x ao quadrado, mais 36y ao quadrado, mais 4z ao quadrado, menos 216 vezes y, menos 16z, mais 304, igual a zero. Tá? Então, o que o nosso exemplo 5 pede é determine a equação reduzida da quádrica e a sua natureza. Tá? Então, nota que como você não tem termos mistos, tá? Então você não precisa mexer na forma quadrática. Tá? Porque a forma quadrática aqui, ó, ela já está na sua forma diagonalizada. Então não tem para que fazer nada aqui, no sentido de mexer na forma quadrática. Então, ó, você pode simplesmente, nesse caso, completar quadrados.
Tá? Então, completando quadrados aqui, vamos partir dessa equação. Só fiz passar o termo independente para o outro lado, para facilitar na hora de completar. E agora, completando os quadrados, eu posso escrever o x ao quadrado, não tem mais nenhum outro x, então ele fica quietinho aqui. O 36y ao quadrado, você pode juntar com esse 216y. Tá? Completando quadrados, nós temos essa expressão. Do mesmo jeito, o 4z ao quadrado, você pode juntar com menos 16z. Tá? Completando quadrados, você tem essa expressão. Aí, para compensar os termos que você adiciona, eu coloquei também eles desse lado. Aí agora o que você precisa fazer, soma isso aqui, chegar num único escalar e usa produto notável para simplificar um pouco mais essa expressão. Então, ótimo. Você simplificou essa expressão, mas não simplificou o suficiente para poder comparar com a tabela. Quando você chega nessa posição aqui, o que você vai fazer é uma translação. Que sentido? Chama isso aqui de y', esse aqui de z'. Então, é essa translação que a gente faz. O x, como não está sendo subtraído ou somado por ninguém dentro do quadrado, então o x' vai continuar sendo o x. Então, a translação que a gente faz é essa aqui. X' é igual a x, y' é igual a y menos 3, tá? Desconsidera esse linha aqui. E o z' é igual a z menos 2. Então, pronto. A translação é a última coisa que você vai fazer para chegar na equação reduzida, que é essa aqui. Tá? Vai ser menos 9x' ao quadrado mais 36y' ao quadrado mais 4z' ao quadrado igual a 36. Tá? Então, ótimo. Você chegou na equação reduzida. Agora, como reconhecer essa quádrica? Vamos para a tabela. Aqui a tabela. Olha o que a gente tem aqui. Ó. Todos os termos, aparecem todos os termos, todos estão elevados ao quadrado, mas tem um aqui com coeficiente negativo. Então vamos lá. Todos os termos elevados ao quadrado, tudo positivo. Todos os termos elevados ao quadrado com um negativo. Tá? Então, embora o negativo aqui não esteja no z, ele está no x. Tá? Então, por essa justificativa que eu dei, mudança de eixos, mudança no nome dos eixos, tá? Essa equação aqui, ela se encaixa nessa aqui. Voltando aqui, se você quiser eu posso voltar até para o quadro. Lembra, a equação que nós temos é exatamente essa aqui. Ó. O menos ele vem acompanhado do x. Tá? E essa equação aqui, ela olha, o d que a gente tem é 36, tá? É positivo. Então, nós estamos nesse caso aqui. Logo, o que nós temos é uma hiperboloide de uma folha. Então, deixando registrado aqui, nós chegamos em uma hiperboloide de uma folha. Essa é a equação reduzida pedida no exemplo e essa é a natureza da quádrica, uma hiperboloide de uma folha. Aí aqui vale destacar que essa equação ela é dada nesse sistema aqui, ó. 0' é 1, é 2, é 3. Tá? Como nós não fizemos nenhuma rotação, o que nós fizemos foi só transladar. Então a origem não é mais o vetor nulo. A origem é esse vetor aqui, ó, o 0, 3, 2. O coordenada é 0, 3, 2. Então, se você quiser especificar mais a sua resposta, essa é uma hiperboloide, tá? Cujo centro é dado por esse ponto aqui, o 0, 3, 2, em relação a esse sistema de coordenadas. Então, ótimo. Tá? Esse é o nosso exemplo mais simples, que você não precisou fazer uma rotação, você não precisou mexer na quádrica.
melhor, você não precisou mexer na forma quadrática da equação. Agora vamos ao nosso exemplo de fato completo. Tá? É o nosso exemplo 6 de hoje, ele diz o seguinte, ó, dada a quádrica com a equação dada dessa forma, tá? É 7x ao quadrado mais 17y ao quadrado mais 7z ao quadrado menos 4xy mais 6xz menos 4yz menos 6x mais 12y menos 6z mais 1 igual a zero. Então, o que o nosso exemplo 6 pede é a mesma coisa do exemplo 5, determine a equação reduzida da quádrica e a sua natureza. Então, ótimo, aqui esse é o exemplo que nós precisamos usar o procedimento descrito anteriormente. Tá? Então, qual é o ponto de partida aqui? O ponto de partida é a parte da equação que tem todos os termos de grau 2, de segundo grau. Isso aqui forma a nossa quádrica. Essa parte aqui forma a nossa quádrica, onde iremos diagonalizá-la. Então, olha, o Q de x, y, z é exatamente essa parte aqui. Tá? E os coeficientes dela irão nos dar as entradas da forma bilinear simétrica, que tem Q como forma quadrática. Aqui eu só destaco um cuidado que você tem que ter, porque olha, os termos mistos, você não vai colocar exatamente os coeficientes que aparecem. Tá? Você vai colocar 2 em evidência, foi o que foi feito aqui, 2 vezes menos 2, 2 vezes 3, 2 vezes menos 2. Tá? Porque na equação geral, os termos mistos aparecem multiplicados por 2. Tá? Esse 2 não aparece na matriz da forma bilinear. Tá? Então, esses carinhas aqui de azul são exatamente as entradas da matriz da forma bilinear, certo? Associada à forma quadrática. Então, olha, isso aqui vai formar a diagonal principal e esses aqui vão formar as demais entradas. Seguinte forma. Isso aqui quer dizer que Q é a forma quadrática associada a F, e F na base canônica é dada por essas entradas aqui. Ó. A sua diagonal principal é 7, 17 e 7, tá aqui, a diagonal principal, e as demais entradas vai ser o menos 2, o 3 e o menos 2, tá aqui. Como se trata de uma matriz simétrica, então só é você espelhar aqui, ó, vai ficar menos 2, 3 e menos 2. Tá? Então, você tem a matriz da forma bilinear com respeito à base canônica. Tá? Você consegue essa matriz só olhando para os coeficientes da forma quadrática. Tá? De forma mais específica, para os coeficientes dos termos de grau 2 da sua equação. Então, ótimo. Essa é a matriz da forma bilinear. Tá? Então, nós sabemos, sendo F uma forma bilinear simétrica, então existe um operador, tá? Um operador linear autoadjunto, tá? Sobre o R3, com essa propriedade, que o psi de t é igual ao F. Tá? Lembrando, esse psi é dado pelo nosso teorema 2 da aula de hoje. Tá? Além disso, nós vimos como uma observação, logo após o nosso corolário, que a matriz desse operador com respeito a qualquer base ortonormal coincide com a matriz da F. Tá? Em particular, vale essa igualdade para a base canônica, que é a alfa. Tá? Então, a matriz de T com respeito à base alfa coincide com a matriz de F com respeito à base alfa, base canônica. Isso é bom, porque agora você tem um operador, você tem a matriz do operador. Tá? Se você tem a matriz do operador com respeito à base canônica, então facilmente você ganha a expressão do seu operador. Tá? Basta pegar essa matriz e multiplicar pela matriz coluna, formada pelo x, y e z. Dessa maneira você encontra todas as entradas da expressão da sua t. Então tá aqui o t de x, y, z, que é o operador linear autoadjunto, tá? Relacionado com o f, pelo nosso teorema 2, ele é dado dessa forma.
É o t de x, y, z igual a 7x menos 2y mais 3z, vírgula, menos 2x mais 16y menos 2z, vírgula, 3x menos 2y mais 7z. Então, ok, guarda esse operador. Então, o nosso corolário 1, ele garante que existe uma base ortonormal beta de autovetores de t, tal que a matriz de F nessa base beta é diagonal. Isso é garantido pelo nosso corolário, o último resultado que demonstramos da sessão anterior. Então, o que nós vamos fazer aqui, primeiro, é encontrar os autovalores do t. Através desses autovalores, nós vamos conseguir expressar a forma quadrática na sua maneira mais simples, na forma quadrática diagonalizada. E, logo depois, vamos encontrar a base beta de forma explícita, usando a nossa observação, o item 2 da nossa observação, que foi dita no finalzinho da nossa primeira sessão da aula de hoje. Aí, claro, para encontrar essa base, vamos usar também o procedimento de encontrar os geradores dos autoespaços. E esse procedimento foi dado na nossa aula 10. Então, ok, dito isto, vamos primeiramente encontrar os autovalores de t. Para isso, você calcula o polinômio característico. Usualmente, nós usávamos a variável x no polinômio característico, como já tem x aqui em vários lugares, então, para não confundir, eu vou usar a variável lambda no lugar de x. Então, p de t de lambda vai ser o determinante por definição de polinômio característico, de lambda vezes a identidade menos a matriz de t, com respeito a qualquer base, em particular com respeito à base canônica. Essa matriz aqui, como ela coincide com a matriz de f na base canônica, então é a matriz do slide anterior. Então, fazendo essa subtração e calculando o determinante, você obtém esse polinômio, que vai ser o lambda ao cubo menos 31 lambda ao quadrado mais 270 lambda menos 648. Esse é o nosso polinômio característico. A sua forma fatorada é dada dessa forma, como lambda menos 4 vezes lambda menos 9 vezes lambda menos 18. Em particular, nós temos que 4, 9 e 18 são os autovalores de t. Sendo os autovalores de t, então a forma diagonalizada da forma quadrática é essa aqui. Vai ser o Q de x', y', z', vai ser dado como sendo 4x' ao quadrado, mais 9y' ao quadrado, mais 18z' ao quadrado. Então, dessa maneira, nós conseguimos nos livrar dos termos mistos. X vezes y, x vezes z, y vezes z. Nós pegamos aquela forma que está esses termos mistos aqui e conseguimos reescrever ela dessa maneira aqui. Então, ótimo, você conseguiu se livrar desses termos mistos. Fazendo essa mudança, trocando o x' pelo y', aliás, o x pelo x', y pelo y' e z pelo z'. Fazendo essa troca, nós temos isso aqui. Só que o detalhe aqui é que nós precisamos fazer essa troca para toda a equação. Nós só fizemos essa troca para essa parte aqui da equação. Mas precisamos fazer para o restante dela. Para o x, para o y e para o z. Como nós fazemos essa troca para o x, o y e o z? Para isso, nós vamos precisar da matriz de mudança de coordenada. Aliás, da matriz de mudança de base. Consequentemente, nós vamos precisar da base beta. Nós já sabemos que a base alfa é a base canônica. Então, nós precisamos saber quem é essa base beta ortonormal que diagonaliza f. Mas para encontrar essa base, nós já vimos na observação 2 como faz. Você vai pegar uma base ortonormal de cada autoespaço. Conseguindo uma base ortonormal de cada autoespaço, você junta todas essas bases e a base resultante vai ser a base ortonormal do espaço todo. Então é isso que nós vamos fazer, é esse procedimento que nós vamos colocar em prática.
Tá? Então, vamos encontrar esses autovalores que formam uma base beta. Então, primeiro, para encontrar uma base para o autoespaço, uma base qualquer, para você encontrar uma base para o autoespaço, o que nós precisamos fazer é usar o procedimento da nossa aula 10, que era para encontrar os autovetores. Consequentemente, nós encontrávamos os geradores dos autoespaços. E a partir dos geradores, nós conseguimos extrair uma base. Então, é esse procedimento que nós vamos usar. Tá? No momento que nós chegamos numa base, aí sim, essa base ela tem que ser ortonormal. E aí nós pulamos para a nossa aula 16. A partir de uma base, você sempre chega numa base ortonormal. Então, ótimo. Vamos separar. O procedimento é feito para cada autovalor. Tá? Então, para o primeiro autovalor, lambda 1 igual a 4. Lembra, nós partimos sempre dessa igualdade. T de xyz igual a lambda 1 vezes xyz, colocando explicitamente quem é a expressão do t, colocando quem é o lambda 1, multiplicando, então você vai ter essa igualdade aqui. Essa igualdade te dá um sistema, aí esse sistema você resolve. Resolvendo esse sistema, nós encontramos essa relação aqui, ó, x igual a menos z, y igual a 0. Usando essa relação, você encontra facilmente os geradores do autoespaço. Aqui nós encontramos que é o 1, 0, 1. Tá? Ele gera o autoespaço associado ao lambda 1. Mas lembra, o que? Ele gera, ele é não nulo, então ele é uma base para o V lambda 1, para o autoespaço associado ao lambda 1. Mas nós queremos uma base ortonormal. Tá? Nesse caso, como só tem um vetor, a única coisa que você precisa fazer é dividir pela norma. Tá? Dividindo pela norma, você tem que esse vetor, que nós vamos chamar de V1, tá? Com coordenadas raiz de 2 sobre 2, 0, menos raiz de 2 sobre 2. Esse vetor aqui, ele gera o autoespaço associado ao lambda 1. Ele tem norma 1, tá? Então ele é uma base ortonormal do autoespaço associado ao lambda 1. Ah, professor, e se tivesse mais de um vetor aqui? Então, você usaria o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt e depois dividia tudo pela norma. De todo jeito, você conseguiria chegar numa base ortonormal. Tá, então, fazendo o mesmo procedimento para o lambda 2 e para o lambda 3, você encontra o vetor unitário V2, formado pelas coordenadas 2 sobre 3, 1 sobre 3, 2 sobre 3. E o V3, o vetor com coordenadas 1 sobre raiz de 18, menos 4 sobre raiz de 18 e 1 sobre raiz de 18. Então, esses três vetores aqui, ó, formam a nossa base desejada. É uma base ortonormal que diagonaliza a matriz de F. Tá, então, ok, nós conseguimos a nossa base alfa e a nossa base beta. Lembrando que a alfa é a canônica e a beta é a que acabamos de obter. Tá, então, a matriz de mudança de base, ó, de beta para alfa, é dada dessa forma aqui. Tá, como o alfa é a base canônica, então você não precisa fazer nenhuma conta aqui. Só colocar as coordenadas nas colunas e aí você tem a matriz de mudança de base tranquilamente. Então, ótimo. Essa matriz de mudança de base é que nos dá a relação entre o x' entre o xyz e o x' y'z'. Tá? De que forma? Lembra, um vetor na base alfa é igual a matriz de mudança de base de beta para alfa vezes o vetor na base beta. Tá? Se as coordenadas na base beta são x', y', z' e as coordenadas na base alfa são x, y, z, então você tem essa relação aqui entre as coordenadas. Tá? Fazendo essa multiplicação de matrizes igualando, você consegue expressar o x, o y e o z em função do x', y' e z'. Então, ótimo. Tá? Porque agora você pode voltar para a equação da quádrica e substituir o x, o y e o z por essas expressões aqui. Tá? Então, voltando para a equação da quádrica, lembra, é dessa forma aqui. Nós já modificamos essa parte aqui.
tá? Nos livrando desses termos mistos. Tá? Então, a única parte que faltava mexer era esse x, esse y e esse z. Nós também tínhamos que expressar em função do x', y' e z'. Tá? Então, lembra, ó, essa parte aqui, tá, é igual a essa. Tá? Foi o que nós fizemos ao diagonalizar a forma quadrática. E agora, ó, esse x, y e z, você substitui essas igualdades aqui. Agora, simplificando essa expressão, nós obtemos exatamente a equação da quádrica, agora com relação às coordenadas x', y' e z'. Então, olha para essa equação aqui. Você conseguiu se livrar dos termos mistos. Então, nesse momento, você volta exatamente para o procedimento que você já conhecia em geometria analítica. Agora você completa quadrados e faz a translação para poder concluir o exemplo. Então, completando quadrados, você consegue escrever a expressão dessa forma. Tá? E essa expressão aqui já te dá a translação que você vai precisar fazer. Certo? A translação vai ser dada dessa maneira. Ó. X duas linhas igual a x'. Y duas linhas igual a y' menos 2/3. Aqui. E z duas linhas igual a z' mais 1/3 raiz de 2. Aqui. Fazendo essa translação, sua equação reduzida vai ser essa aqui. 4x duas linhas ao quadrado mais 9y duas linhas ao quadrado mais 18z duas linhas ao quadrado igual a 4. Tá? Essa é a equação reduzida da sua quádrica. E agora o que é que fazemos para poder reconhecer? Isso foi a primeira parte. A primeira parte era encontrar a equação reduzida da quádrica. Agora reconhecer. Para reconhecer nós vamos para a tabela. Veja aqui as características dessa equação. Todos os termos são elevados ao quadrado, os coeficientes são todos positivos e o d é positivo. Então vamos para a nossa tabela. Tá? A equação que nós conseguimos foi essa aqui. Tá? Todas as variáveis estão elevadas ao quadrado, os coeficientes são todos positivos e o d também é positivo. Então, estamos nessa configuração aqui, ou seja, a quádrica que nós estamos trabalhando é um elipsoide. Então, volta para cá, vamos deixar registrado. Tá? Essa é a equação de um elipsoide. Tá? E aqui uma observação a mais é que essa equação ela é dada em relação a esse sistema aqui, ó. 0, duas linhas, V1, V2, V3. Onde esse 0, duas linhas, esse é o seu centro, é o centro do sistema. Tá? Antes do centro era a origem. Aqui, como você transladou no final, então o centro do seu sistema de coordenadas mudou. Certo? A origem do seu sistema de coordenadas mudou. Tá? Agora ele é 0, 2/3 e menos 3 vezes raiz menos 1 sobre 3 vezes raiz de 2. Geometricamente, o que nós fizemos nesse exemplo? Deixa eu ir aqui para o quadro novamente. Você tem aqui um elipsoide, você não sabia que era um elipsoide, porque esse elipsoide ele não está... a forma com que ele está dada, ele não está alinhado com os eixos ordenados do R3. Ou seja, ele não está alinhado com a base canônica do R3. Tá? Exatamente essa inclinação que ele tem, esse desalinhamento com as coordenadas que faz com que apareça aqueles produtos mistos na equação. Então, o que nós fizemos para poder reconhecer essa equação como sendo, a equação desse objeto como sendo um elipsoide, foi primeiro rotacionar o sistema de coordenadas. Tá? Suponha que esse aqui é o x, y e z.
Então esse aqui ó, foi o x', y', z'. Tá? Quando nós estávamos mexendo com a quádrica, mexendo com a forma quadrática, melhor dizendo, e encontrando a base beta, essa tentativa foi exatamente de rotacionar, tá, o nosso sistema de coordenadas. Rotacionar de modo para deixar alinhado com a quádrica. Então, uma vez que nós deixamos ele alinhado com a quádrica, a parte final é transladar. Tá transladando, nós conseguimos esse último sistema de coordenadas, que é o x duas linhas, y duas linhas, z duas linhas. Tá? Então a equação final, a equação reduzida da nossa quádrica, ela é dada nesse sistema. Tá? Por isso que ela é tão simples no final, que ela é dada nesse sistema. Aí esse pontinho que aparece aqui é o zero, duas linhas, é o centro da elipsoide. E as coordenadas dele são dadas em função desse sistema aqui. Então, ótimo. Isso é só para você entender geometricamente o que a gente faz. Tá? Primeiro nós rotacionamos o sistema e depois transladamos ele para poder expressar a equação de forma mais simples. Então, ótimo. Encerramos aqui o nosso exemplo 6. Agora, para realmente reforçar esse procedimento, vamos fazer rapidamente o nosso exemplo 7, para destacar uma pequena diferença, mas para mostrar que o procedimento ele é o mesmo que o exemplo 6. Então, vamos ao exemplo 7. Ele diz o seguinte, ó, dada a quádrica cuja equação é dada dessa forma, como sendo x 5x ao quadrado mais 5y ao quadrado mais 8z ao quadrado mais 8xy menos 4xz mais 4yz menos 2x mais 2y mais 8z mais 1 igual a 0. Tá? Então, o que ele pede aqui é a mesma coisa do exemplo 5 e o exemplo 6. Encontre a equação reduzida da quádrica e determine a sua natureza. Então, vamos seguir o mesmo procedimento. Primeiro, vamos deixar claro qual é a forma quadrática, certo? Associada aqui a essa equação. Lembra, você pega todos os termos de grau 2, estão aqui, tá? E os termos mistos, você coloca o 2 em evidência, aqui. Aí esses escalares aqui em azul são exatamente o que vão fornecer as entradas da matriz de F na base canônica, certo? Ou seja, da forma bilinear associada a essa forma quadrática. Então, olha, tá aqui. Essa daqui é a diagonal, 5, 5, 8. Aqui, 5, 5, 8. Depois, as demais entradas vai ser 4, menos 2 e 2. Aqui, 4, menos 2 e 2. Tá? Lembra que se trata de uma matriz simétrica, então você pode completar facilmente a parte de baixo. O operador autoadjunto relacionado a F é dado dessa forma. Tá, isso você obtém facilmente da matriz. Tá, e agora, o que nós vamos fazer, tá, trabalhar, encontrar os autovalores do T, desse operador T. Com esses autovalores, nós vamos conseguir expressar a forma quadrática na sua forma diagonalizada. Tá, e depois nós vamos encontrar a base beta, a ortonormal, para assim poder expressar o x, o y e z em função do x', y' e z'. Então vamos lá. Tá? Primeiro, o polinômio característico, tá? Você consegue calcular facilmente a partir da matriz de t, tá? Dada dessa forma. Tá? A sua forma fatorada é essa aqui, lambda menos 9 ao quadrado vezes lambda. Tá? Daí você tem os autovalores são 9 e 0. Tá? Então, olha, a sua forma quadrática diagonalizada é essa aqui. Vai ser 9x ao quadrado mais 9y ao quadrado mais 0 vezes z. Aliás, 9
vezes x' ao quadrado, mais 9 vezes y' ao quadrado, mais 0 vezes z' ao quadrado. Então fica só essa parte aqui. Tá? Nota aqui, ó, o 9 apareceu duas vezes porque o 9 tem multiplicidade 2. Tá? 0 tem multiplicidade 1, e o 0 estava multiplicando o z', por isso que o z' não apareceu. Então, ótimo. A primeira parte da equação ela já está melhorada. Só que agora você tem que expressar o restante, o x, o y e o z, em função desse novo sistema de coordenadas, do x', y' e z'. Para isso, vamos encontrar a base beta novamente. Tá? E através da base beta, vamos usar a matriz de mudança de base para poder expressar a relação entre os x, y, z e os x', y e z'. Então vamos lá. Tá? Calculando os autovetores associados ao lambda1 igual a 9. Tá? Seguindo o procedimento aí da nossa aula 10. Nós obtemos esses geradores aqui, ou melhor dizendo, essa base para o autoespaço associado ao lambda1. E aqui vale destacar uma pequena diferença para o exemplo anterior. Lá no exemplo anterior, cada autoespaço era gerado por apenas um elemento, então a sua base era formada por apenas um elemento. Tá? Então, para encontrar a base ortonormal, nós só precisávamos dividir pela norma. Aqui nós temos dois elementos na base do V lambda1. Então, para encontrar a base ortonormal, o que você precisa fazer é usar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Usando esse processo, você encontra uma base ortonormal, aliás, uma base ortogonal do V lambda1, e aí para encontrar a ortonormal você divide pela norma. Fazendo esse procedimento, você encontra esses dois vetores aqui, ó, o V1 dado dessa forma, 1 sobre raiz de 5, 0 e menos 2 raiz de 5, menos 2 sobre raiz de 5, e o V2 dado dessa forma. Tá? 4 sobre 3 raiz de 5, 5 sobre 3 raiz de 5 e 2 sobre 3 raiz de 5. Esses dois vetores aqui formam uma base ortonormal para o V lambda1. E o V lambda2, como o lambda2 tem multiplicidade 1, então sua base vai ser a base do autoespaço associado ao lambda2 vai ser formada por apenas um vetor. Tá? Você encontra facilmente resolvendo o sistema desse tipo aqui e divide pela norma. Então, facilmente você encontra aí uma base ortonormal. Juntando esses três vetores, você tem aí a base ortonormal do espaço todo, do R3. Logo, olha, a matriz de mudança de base é dada dessa forma. Então, a relação entre o x, y, z e o x', y', z' é dada por essa igualdade de matrizes. Tá? Fazendo a multiplicação e igualando, você vai ter essa relação. E essa relação é o que faltava para você poder concluir. Volta para a equação original na sua quádrica. Essa parte aqui você já mexeu. Tá? É a parte diagonalizada da forma quadrática. Tá aqui. Essa parte toda aqui, ó, vai ser igual a isso aqui. E agora, ó, o x, o y e o z, você substitui para essas igualdades aqui em cima. Tá aqui. Aqui, aqui e aqui. Agora multiplica, soma, simplifica a expressão. Você vai ter isso aqui. E agora, para concluir, completa quadrados. Tá? Completando quadrados, você vai obter essa expressão. E agora, a translação. Chama de x duas linhas essa parte aqui, y duas linhas essa parte aqui, z duas linhas vai ser o próprio z, já que não aparece, o próprio z', melhor dizendo. Então, fazendo essa translação, você vai obter essa sequência, aliás, essa equação reduzida. 9x duas linhas ao quadrado mais 9y duas linhas ao quadrado igual a 1. Chegou na equação reduzida, o que é que você vai fazer? Vamos para a tabela. Tá? Na tabela nós só temos duas variáveis. Então vamos para a próxima parte da tabela. Duas variáveis.
Não temos coeficientes negativos, nem o D é negativo. Então, vamos para cá. Aqui tem 3, aqui tem 3. Essa aqui, ó. Tá? Nós temos duas variáveis, x ao quadrado e y ao quadrado. Nós temos coeficientes positivos, a e b. O D para a gente é positivo, é o 1. Então, ó, nós estamos nessa configuração aqui. Nós temos um cilindro elíptico. Tá? Então, a equação que nós concluímos se trata de um cilindro elíptico. Aí, com isso, nós concluímos o nosso exemplo 7 e a nossa aula de hoje. Vale destacar que com a nossa aula de hoje, nós concluímos a ementa do nosso curso. Tá? Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, tenham aprendido bastante. Tá? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.